igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! A gente está feliz nesta noite. Cheio de alegria de nós estarmos na casa do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, eu peço para os irmãos que abram as Bíblias em João. João capítulo 1. Esta noite eu quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade, o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, ser grato aos meus pastores, que confiem em nossas vidas e trazer a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é santa, e que ainda é reverenciada por muitos. João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, e depois nós vamos ler o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e depois nós vamos ler o versículo 14. Amém? João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, depois o 14. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oremos ao Senhor por esta palavra. Senhor Jesus, graças te damos ao Senhor por esta palavra, qual o Senhor colocou em meu coração, Senhor, para ministrar isso para a tua amada igreja, Senhor amado. Deus, cativa para a nossa mente, Pai, cativa para os nossos ouvidos, para que nós venhamos estar atentos, Deus, para ouvir, Deus, a tua voz, Senhor. Fala, Pai, conosco, ó Senhor amado, da maneira que o Senhor quer falar, ó Senhor amado, pois teu, Pai, é o agir, Pai, o querer nesta noite, em nome de Jesus. Pai, derrama da tua glória, do teu poder, e seja o centro, Pai, de tudo que irá ser feito nesta noite. Pois tudo, Deus, é para a exaltação do teu santo nome. Pai, repreendemos todo o mal, todo levantado inimigo, tudo aquilo, Pai, que queira atrapalhar do teu povo, Pai, receber, Deus, a tua mensagem, do teu povo ouvir, Pai, espiritualmente a tua voz, para que caia por terra nesta noite. Assim, Deus, que eu te oro, por fé, Deus, eu sou grato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João vai falar no seu livro de início sobre a encarnação do Verbo. É interessante que quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós percebemos que sempre eles iniciam falando da genealogia de Jesus, falando do seu nascimento. Mas algo em João nos chama a atenção, que ele já começa o evangelho falando, aleluia, da existência de Deus, da encarnação do Verbo de Deus através do seu Filho Jesus. E quando João ele diz que no princípio era o Verbo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós podemos entender que o propósito que João fala sobre este livro, que o propósito de Deus através do seu Filho é falar da sua existência. Esse texto nos leva a cada um de nós a identificar que Jesus, Ele é. Aleluia. Jesus, Ele é e sempre será. Ao nós lermos esse texto, o livro de João, vamos ver, aleluia, em capítulos adiante, que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus, Ele é a verdade, que Jesus, Ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual, que Jesus, Ele é a luz para quem anda na escuridão, que Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele é a água viva que sacia
a nossa sede. Então, ao lermos o livro de João, vamos entender que Jesus, ele sempre é e sempre será o Filho de Deus. E é o próprio Deus, como diz João. O Verbo se fez carne. E uma pergunta para nós: para você, quem é Jesus? Você tem Jesus apenas como Salvador? Para você, quem é Jesus? Muitos dizem que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o Filho de Deus. E se nós fazéssemos essa pergunta para as pessoas que não conhecem a Cristo, o que ela nos iria responder? Creio que elas iam dizer apenas no Jesus que era pendurado no madeiro, que é o que elas veem todos os dias, uma imagem. Para você, quem é Jesus? João diz que Ele é o Verbo, o Filho de Deus, que se fez carne, e é o Verbo eterno, que sempre foi e que sempre será. João diz no versículo 1, na parte A, que no princípio era o Verbo. Então, nesse texto, João destaca a verdadeira identidade de Jesus. No versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. E ao aplicar o verbo ser, João aponta diretamente para o fato de que antes de o mundo existir, o Verbo já era. O Verbo já existia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não teve um começo, mas ele sempre foi. Jesus sempre existiu. Ele é um ser eterno. Ele é um ser divino. Ele é o Criador de todas as coisas. Tiremos a dúvida em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio Jesus já estava com Deus e já era Deus. Você consegue compreender, aleluia, que antes, aleluia, de todas as coisas ele já existia. O seu poder, a sua glória, a sua soberania, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já era e já existia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos do Verbo, estava estudando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o verbo traduzindo para o termo grego, quer dizer logos. O que é logos? Logos no termo grego significa palavra. Aleluia. Logos no termo grego, que era o verbo, significa palavra. Interessante que na filosofia grega, o logos era um tipo de poder intermediário entre a divindade e o mundo, utilizado na filosofia grega como a razão, algo que revela a realidade. Então, quando, aleluia, na filosofia grega diz que o verbo era a palavra e simbolizava logos, que quer dizer que ele sempre existiu. Esta palavra, aleluia, que simboliza o verbo, que significa o verbo, a palavra de Deus, é a palavra que nos transforma. Foi a palavra que nos libertou. Foi a palavra que se manifestou em nossas vidas. Mesmo que nós não merecíamos esta palavra, nós não merecíamos Jesus, mas Ele se manifestou através do Seu Filho em nossas vidas. E é sobre esta palavra que eu quero falar nesta noite, de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a parte A do versículo 1 diz que ele era o Verbo. Agora, ainda na parte B do versículo 1 vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Agora João vai nos revelar que apenas Ele não só existe, mas que Ele é o próprio Deus, encarnado, em forma humana. João nos revela
ligação entre o Verbo, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos revela que Jesus, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante desta pequena introdução, eu quero dar um tema para esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que Jesus, Ele é. O tema nesta noite é: Jesus é. Jesus sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Por mais que a ciência não entenda, por mais que muitos cientistas não compreendam, não creem que Ele é o Filho de Deus, por mais que muitos filósofos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não creem em Deus, nós esta noite cremos que Ele é o Filho de Deus, e que Ele nos libertou, e que Ele está vindo nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Agora o Verbo que criou o mundo se tornou um ser humano como um de nós. O Verbo agora, que era Deus, em sua encarnação, no versículo 14, vai dizer que agora Ele se faz carne. O que é isso? Que Deus, através do seu Filho Jesus, se torna como um ser humano, assim como eu e você, de carne e osso. Olha o que é que Filipenses vai dizer, capítulo 2, versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. O que é isso? Que o Verbo que se fez carne, assim como nós como seres humanos de carne e osso sentimos dor, o Verbo agora vai passar a sentir dor. Assim como nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passamos por perseguições, o Verbo deixou a sua glória para passar perseguições. Assim como o Verbo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se encarnou através do seu Filho Jesus, assim como nós sentimos aflição, perseguição, afronta, Jesus deixa a sua glória para ser como um de nós. Então a primeira lição que eu aprendo nesta noite é que se Jesus ele se fez carne, e se Ele sente dor como nós, e se Ele passa perseguição assim como eu e você passamos perseguição, assim como nós somos tentados, Jesus também foi tentado, e Ele suportou todas as coisas, eu e você também suportamos, irmão. Se Jesus passou por tudo isso, nós também iremos passar, iremos suportar, porque o Verbo que se fez carne suportou por nós. Você acha que foi fácil para Jesus de vir ao mundo para os seus e ser rejeitado pelos seus? E muitas das vezes nós somos rejeitados, sim ou não? Sim, nós somos rejeitados dentro da nossa própria casa, mas nem por isso Jesus desistiu e nem deixou de ser Jesus. Os discípulos me rejeitavam, a multidão muitas das vezes rejeitava, os judeus, os fariseus o rejeitavam, mas Ele não deixou de ser o Filho de Deus. Ele suportou, Ele aguentou as perseguições, as afrontas. Hoje está na destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E se Jesus suportou, então nós iremos suportar. Então o que é que tem, aleluia, te feito querer parar? É maior do que o que Jesus suportou? Não. O que é que tem tentado te parar? O teu chamado? O que é que tem tentado parar o teu casamento? O que é que tem tentado parar a tua vida espiritual com Deus? É maior do que o que Jesus passou? Não. Então suporte, porque Ele está conosco. Suporte, irmão. Essa é uma palavra de encorajamento que
se Jesus suportou, nós iremos suportar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João continua falando que o Verbo se fez carne. O Verbo que criou o mundo se torna como ser humano. Se o Verbo suportou tudo por nós, nós também iremos suportar com Cristo e em Cristo. Sem Jesus você não aguenta nada. Sem a presença de Jesus você não dá um passo. Mas experimenta, aleluia, se aproximar de Jesus e assim encher a presença dele. Com a trindade do teu lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como tu vês as perseguições, as afrontas. Experimenta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a caminhar com Cristo, a andar com Cristo, com a sua presença do seu lado. Como você vai suportar? Porque Ele suportou, e com Ele e com Cristo nós suportaremos. E João continua dizendo, versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o Verbo que se fez carne, agora João diz que Ele vai habitar entre nós, no nosso meio. O que João quis dizer? Que Deus, ao assumir a natureza humana, se esvaziando-se de sua glória, desceu até nós como ser humano e se tornou um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus agora Ele se torna como ser humano um de nós e habita em nosso meio. Somos sabedores que no Antigo Testamento Deus Ele habitava em uma arca de aliança, na arca da aliança. No Antigo Testamento nós vamos ver que aonde a arca ia, a presença ia junto. E se o povo de Deus levava a arca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em tempos de guerra vencia as guerras. Por quê? Porque Deus está com aquele povo. Mas agora João vai dizer que o Verbo que se fez carne, agora Ele não habita em uma arca, agora Ele vai habitar em minha vida e na sua vida. Que privilégio! Que privilégio nós temos, irmãos. Ele não habita em arca agora Ele habita na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora que Ele habita dentro de nós e se revela não por sua teofania, como Ele se revelava no Antigo Testamento, mas sim através do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a presença está do nosso lado, para onde nós vamos. Se você dorme, a presença está do seu lado. Se você caminha para o seu trabalho, a presença de Deus está do seu lado. Se os levantes de Satanás vêm para tentar te derrubar, a presença está em você. Porque Ele não habita em arca, Ele não habita em templo feito por mão de homem, agora Ele habita em minha e na tua vida. E agora Ele não se revela como Ele se revelava no Antigo Testamento, com trovões, com vozes, relâmpagos. Aonde o povo de Israel passava no deserto, ali estava a presença de Deus na coluna de fogo. Agora João diz que Ele habita dentro de nós. Que privilégio eu e você temos. Aonde nós formos, a presença está conosco. Se tu der um passo, a presença dá um passo contigo. Se tu chora, a presença de Deus está na tua vida. Para onde você for, Ele está dentro de você. E não adianta mais querer fugir da presença, porque Ele habita dentro de nós. Não adianta mais querer correr, não adianta mais querer fugir, porque a presença habita dentro de nós. Que somos templo e morada do Espírito Santo. Então a palavra para você é: não adianta mais querer fugir ao selo do Espírito Santo na minha e na sua vida, que de dia e de noite arde por Jesus, que queima por Jesus. Não adianta mais. Aceitou o nome de Jesus, confessou com a boca, creu no coração, tem o selo do Espírito Santo, e aonde você for, a presença vai habitar contigo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Jesus, Deus, Ele assume a sua natureza humana, se esvaziando da sua glória e se tornando como cada um de nós. Que privilégio nós temos. Deus habita na minha e na sua vida. Meu irmão, isso é algo sobrenatural. Você acha que era fácil no Antigo Testamento das pessoas sentir a presença de Deus, ver a presença de Deus, ver a glória de Deus, pedir perdão para Deus? Você acha que é fácil? Não, irmão, tinha todo um sacrifício, tinha todo um processo. Agora Deus deixa de habitar em tenda para habitar na minha e na tua vida. Então, para onde você for, não adianta se esconder, não adianta querer fugir, porque o selo do Espírito Santo está em nossas vidas. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. O Verbo que trouxe salvação para nossas vidas, Ele, além de habitar em nossas vidas, agora com a sua graça, aleluia, que nós alcançamos, o seu favor imerecido está dentro de nós, cheio de graça e de verdade. Sabemos que graça é um favor imerecido, que nós não merecemos. E somos sabedores que Jesus morre na cruz do Calvário para nos salvar, levando sobre o madeiro todos os nossos pecados, só para nos salvar. Aleluia. Cheio de graça e de verdade. Aonde mudou o pecado, hoje transborda a graça de Deus. Porque onde nós estamos também, a graça de Deus está conosco. Nós não merecíamos. Abra sua Bíblia em Isaías 53. O que a palavra de Deus vai dizer? Isaías capítulo 53. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, falando ainda da graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, somente o versículo 4 em diante. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Olha o que Jesus passou só para manifestar a sua graça, favor imerecido. Nós não merecíamos este favor, e Jesus, como diz em Isaías 53, que sendo filho de Deus, por conta do pecado que entrou na humanidade, agora Ele vai manifestar a sua graça através do seu Filho, levando naquela via dolorosa aquela cruz, sendo coroado a sua cabeça com um espinho que engravava até nos nervos da cabeça, sendo chicoteado, irmão, sendo rejeitado pela sociedade. Jesus agora, Ele manifesta a sua graça. Você entende o que Jesus passou por nós naquela cruz do Calvário? Isso que é graça, favor merecido, que mesmo nós sem merecer, Jesus deu
que Ele manifesta da sua glória, do seu poder, através do seu Filho Jesus. Demonstre o seu amor por nós, na cruz do Calvário. Que graça, irmão. Habitou entre nós, em espírito e em verdade, e derramou da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos sabedores que no final, além dele morrer, ele ressuscitou. Está consumado. Estamos somente esperando, aleluia, a última trombeta. Estamos esperando somente a trombeta soar. Estamos somente esperando a ordem do Pai, porque Ele já está à porta para vir buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós cremos que se nós morrermos com Cristo, com Ele, nós ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo és o teu nome, Deus. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Voltando para João, capítulo 1, versículo 14, que vai dizer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.